Beleza, gente. Então, a gente vai aqui. Então, bom, conforme eu tinha falado, né, a ideia aqui desses encontros, né, é a gente ir acompanhando aí com conteúdo, tá? Então, não é uma aula propriamente dita, né? Então, é só mais uma conversa mesmo, tá? Para a gente ir vendo o conteúdo, né, que teoricamente teria que estar sendo ministrado, né, no calendário normal, né, conforme regras ali da pró-reitoria, tá? E, e aí, como não vai ter alteração de calendário nenhum, né? E também não, a gente não consegue dar aula por conta das salas estarem bloqueadas. O que eu estou fazendo é mantendo esses encontros aí para poder, né, a gente ir conversando aí sobre esses conteúdos aí, tá bom? Bom, então assim, eu vou falar um pouquinho hoje sobre os vetores, tá? Na linguagem C. É, Então, o que são vetores, né? Ou arrays, tá? Então, sim, você falar vetor, falar array é a mesma coisa, tá? Então, assim, um array, ele é um arranjo de memória, tá? Que no caso, quando for unidimensional, também é chamado de vetor, tá? Então, você pode falar array, pode falar arranjo também, né? Outro sinônimo, né? E aí, quando esses arrays ou quando esses arranjos, né, forem unidimensionais, quer dizer, tem apenas uma dimensão, você pode falar que é vetor, tá? Então, vetor você pode pensar, por exemplo, uma estrutura como essa aqui, tá? Então, aqui nesse caso, você tem uma dimensão apenas, né, que só vai ali para né, só tem lá uma horizontal ou vertical, né? É, E aí, na verdade, esses vetores ou arrays são uma coleção de variáveis, tá? Do mesmo tipo, tá? Então, eu posso criar um vetor como esse daqui, do tipo int. Então, cada quadradinho desse daqui, né, vai ser um inteiro, tá? Então, assim, você tem um nome, né, de variável para representar esse vetor, tá? Mas esse nome de variável você vai conseguir endereçar mais do que uma variável diferente, tá? Então, por meio de uma única variável, você consegue endereçar cada quadradinho desse daqui lá no teu vetor, tá? E como que a gente faz isso, né? A gente faz isso por meio dos índices, né? Então a gente vai ter lá uma forma, né, de falar assim, eu quero o elemento da primeira posição, quero o elemento da segunda posição e assim por diante. A gente faz isso por meio desses índices. Bom, uma coisa que é importante aí, né, é que os arrays, eles ocupam posições contíguas na memória. Quer dizer o quê, né? Que na tua memória você vai declarar, né, um vetor ou um array, ele vai ter um espaço grande, né, dependendo lá do tamanho, né, desse vetor. Só que os elementos eles vão estar ali um atrás do outro, tá? Então você tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Então eles estão contíguos na memória, né? Estão um atrás do outro, tá? Como eu falei, né, você pode ter mais do que uma dimensão, tá? Aqui nessa aula a gente vai ver uma dimensão só, depois a gente vai parte para matrizes, tá? Que daí já é duas ou mais dimensões, tá? Beleza. Como que a gente faz, né? Então, assim, para declarar, a gente vai ter o tipo que a gente vai definir, é um tipo que vai ser aplicado a cada elemento, né, desse vetor, tá? Um nome de variável, tá? Um nome qualquer lá que você quer dar, né? Que tem que seguir aquelas regras, né? De nome de variável, tá? E aí, entre colchetes, você coloca o tamanho desse vetor. Então, por exemplo, aqui nesse primeiro exemplo aqui, ó, eu estou declarando um vetor chamado de salário, que é do tipo float, né? E eu tenho 100 elementos nesse vetor. Então, eu vou conseguir armazenar 100 números floats, tá? Representando, né, salários, né, diferentes.
Aqui eu tenho também, né, por exemplo, um vetor chamado de números, que é do tipo inteiro e tem 15 elementos. Tem um vetor double, né, chamado de distância, que tem 43 elementos e assim por diante, né. Todo vetor ele começa com índice zero, tá? Então isso aqui é importante saber, tá? Tem algumas linguagens como Pascal, que começa com 1, tá? Então o primeiro elemento está na posição 1. Em C, em outras linguagens como Python, Java, né, entre outras, começa com 0. Então quer dizer que o primeiro elemento ocupa a posição 0, o segundo elemento ocupa a posição 1 e assim por diante. E se eu tenho, por exemplo, esse vetor salário, então você vai conseguir representar, né, por salário de 0, o primeiro é o primeiro elemento, tá? E aí o salário de 1 é o segundo, tá? E o salário, por exemplo, de 99 é o centésimo elemento, tá? Porque começou com 0 aqui em cima. E aí, o que está errado, você fala assim, eu quero o salário de 100. Tá? Isso daqui já está fora do escopo, né? Isso aqui já está errado você falar, né? Por quê? Porque apesar de você ter declarado flor de salário de 100, como os elementos começam com 0, né? Você ainda tem 100 elementos, só que como começa com 0, vai de 0 a 99, tá? E você falar salário de 100, você está querendo referenciar o centésimo primeiro elemento, que não tem, né? Só tem 100, tá bom? Então aqui, ó, um vetor chamado P, né, de 10, tá, do tipo char, então ele vai de P de 0 a P de 9, tá? Então assim, ó, o iésimo elemento de um vetor pode ser acessado, né, usando o i-1, né, iésimo menos 1, como índice através do operador colchete, tá? Então, se eu declaro aqui um vetor A de int que tem 10 elementos, para acessar o primeiro elemento é A de 0, tá? E esse acessar o que que é, né? É você armazenar uma variável ou recuperar uma variável, né? Do jeito que você faz normalmente com variáveis, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo uma atribuição para a posição 0 do vetor, né? Para a primeira posição do vetor, estou inicializando ele com o número 1, né? E para eu acessar o oitavo elemento, né, é o A de 7. Né? Então, por exemplo, o A de 7 recebe o número 8, por exemplo. Tá bom? Aqui, dentro do colchete, você pode ter números inteiros, como a gente estava fazendo antes, né? Posição 0, 1, 2 e assim por diante. Mas você pode também ter uma expressão, e essa expressão ela tem que te retornar um inteiro, tá? Então, por exemplo, né, você fazer A de 1,5, como aqui, ó, isso aqui não é permitido, tá? Porque dentro do colchete só pode ter inteiros, tá? Se você fazer, por exemplo, A de caractere C, né? Então, se eu fizer A usando assim, né, um caractere, isso aqui, o que que ele vai fazer, né? Ele vai pegar a tabela ASCII, vai consultar a tabela ASCII e vai me recuperar o int, o código, né? Código int do caractere C, tá? Que eu não lembro qual que é, né? Mas vai ser um valor lá entre 0 e 255, tá? Que, assim, fala que não é recomendado, né? Por quê? Porque você pode ter declarado um vetor, que nem está aqui, né? De 10 posições, e o caractere C, ele representar, por exemplo, o número, sei lá, né? 74, não lembro qual que era, né? Mas vai ser um valor lá e provavelmente vai estar fora desse de 0 a 9, né? Tá? Esse caso aqui é permitido, né, você colocar, por exemplo, um comando ali, né, uma expressão relacional, né, então, eu estou relacionando 1 é maior ou igual a 10, ele vai, aqui nesse caso ele vai me retornar falso, que vai ser interpretado como 0, tá? Então ele vai fazer A de 0.
né? Então, A de 0 está dentro do range ali, né, do vetor, né? Então, tudo bem, até aí ele deixa, tá? Você pode colocar uma variável dentro do colchete, lembrando que essa variável tem que ser inteira, né? Ó, como está aqui, tá? Então, C recebe 8, né? Então, fazer A de C é A de 8, tá? Então, tá dentro ali, né, de 0 a 9 do A, então beleza. E aqui também, né, você colocar uma, uma expressão aritmética, né? Então, C é 8, aí você vai fazer 8 mais 2, 10, aí vai fazer 10 vezes 3, vai dar 30, tá? Então, assim, ó, olha só que interessante, né? Aqui está falando que é permitido, né? Isso aqui vai ficar A de 8 mais 2 vezes 3, né? Que vai ser A de 30, tá? Só que ele fala que é permitido, né? Isso aqui, ele fala que é permitido de fato, tá? Só que não é o correto, tá? Então quer dizer o quê? Por que que não é correto, né? Porque o seu A foi declarado aqui com 10 posições, você está tentando acessar A de 30, tá? Então, não tem aqui, mas assim, a linguagem C, ela não fica verificando isso para você. É papel do programador verificar se um índice está dentro daquele intervalo que o vetor foi criado, tá? Então, você tem lá, por exemplo, o A, né, que vai ter 10 elementos aqui, que vai de 0, 1, 2 até 9, beleza, isso tudo faz parte aqui do A. Só que você fazer, por exemplo, se eu quero fazer A de 30 recebe 2, por exemplo, né? Então, assim, se você fizer isso lá no teu programa e compilar, ele vai compilar sem problemas, né? Mas quando você executar, pode dar algum efeito indesejado, né? Por quê? Porque ele vai lá na posição, é como se ele estivesse continuando aqui, né? E vai lá na posição que está o 30, e vai tentar atribuir o valor 2. Só que essa posição aqui pode estar sendo ocupada por outra variável, né? Ou alguma outra código, alguma coisa lá na tua memória. E aí você está tentando, você vai escrever alguma coisa em cima daquilo, né? E pode dar algum erro, algum problema lá na execução, tá? Então, resumindo, né? A linguagem C não fica verificando, né? Os índices, se estão dentro ou não do intervalo permitido. Outra coisa que ele verifica é se o que está entre colchete é inteiro ou não, tá? E aí é papel do programador controlar isso daí, beleza? Bom, quantos bytes são necessários para guardar um vetor, né? Então, se eu falei para vocês que um vetor é um conjunto de variáveis do mesmo tipo, então cada elemento desse vetor vai ter aquela quantidade de bytes referentes àquele tipo. Beleza, e aí você multiplicando, né, o tamanho daquele tipo pelo tamanho do vetor, você tem o tamanho do vetor, né, que vai estar ocupando na memória, tá? Então, por exemplo, né, se eu crio lá int a de 3, tá? Na tua memória você vai ter 3 elementos lá contíguos, tá? Vai ser o teu a. Cada elemento desse é um int, tá? Então, se eu fizer size of int vezes 3, tá? Que vai ser 4 vezes 3, 12, né? Então, eu tenho 12 bytes sendo ocupado, então, para esse vetor A. Beleza? Então, olha só esse exemplo, né? Ó, aqui, ó, o que que eu estou fazendo, né? Eu estou declarando aqui um vetor C, que tem 10 elementos, tá? E uma variável i normal, inteira. Só que olha o meu for, o que que eu estou fazendo, né? Eu estou fazendo com que o i vá de 0 até 100, né? E aí eu estou tentando fazer C de i recebe i, estou inicializando, né, esse vetor com um valor, tá?
Então, isso aqui, né, foi o que eu falei antes, tá? Ele vai dar o mesmo problema, né? Que o problema lá de você tentar armazenar valores no vetor, sendo que você vai extrapolar o tamanho desse vetor, tá? Então, ele vai rodar? Vai, só que ele pode dar algum problema para você, tá? Então, você vai ter lá o seu C, que vai ter aqui de 0, 1, 2 até 9, tá? Aqui termina o C, né? E só que ele vai, né, de 0, tal, 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 até 100, né, até 99, né, ele vai tentar atribuir valores aqui para esse espaço aqui da memória, tá? E aí isso aqui está errado, né? Tá? E aí ele pode dar algum problema, tá bom? Então, assim, ó, o código anterior ele compila sem erros, mas, né, como eu falei, está incorreto. Você não possui verificação de limites, né? E a tarefa do programador fazer essa verificação onde for necessário. Tá? Então, nesse exemplo, né, vai ocorrer invasão de memória, escrevendo dados de outra variável, tá? Ou mesmo na área de código do programa, né? Então, esse espaço aqui, ó, pode ter outras variáveis, aí ele vai sobrescrever, né, aquelas variáveis, tá? Ou pode ter até código, né, outras informações armazenadas na memória que vão ser sobrescritas também, tá? Vamos fazer esse exercício aí, gente? Vou dar um tempinho aqui, tá? Dá uns 5 minutinhos, tá? Para vocês tentarem fazer. Aí já volto, tá? Então, é fazer aí, então, suponha que eu tenho um vetor A, tem valores inteiros, né? Em todas as suas 1000 posições, fazer um laço em C para somar todos os elementos, tá? Então, sim, você pode assumir que esse vetor já foi inicializado, só faz o trechinho ali de percorrer o vetor e somar os elementos, tá? Desses mil elementos aí desse vetor, beleza? Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem.
Professor, só para conferir, eu estou fazendo de 0 a 8. Como que eu coloco esses valores em A? Então, na verdade, a inicialização, você pode assumir que ela já está pronta, tá? Então, é só fazer a soma. Imagina que o seu vetor já tá preenchido, né, com as 1000 posições. Aí é só fazer a soma desses elementos. Entendeu? Daqui a pouco a gente vai ver a inicialização também, tá? Bom, a gente vai fazer agora, né, na verdade, tá? A gente vai rodar aqui. Então, ó, eu vou criar aqui um vetor, tá? Int A de 1000, tá? Eu vou criar aqui uma variável soma, que é um acumulador, tá? Que começa com 0, tá certo? Vou precisar também aqui ter uma variável i, né? Que vai ser o meu índice. E aqui a gente vai fazer a inicialização, mas vamos fazer aqui a soma já direto, né? Depois a gente faz a inicialização. Então, assumindo que o meu vetor já está preenchido, eu vou fazer assim, ó, vou percorrer, tá, todo o meu vetor. Então, ir de 0 até 1000, né? Tá? Que vai de 0 a 999, tá? E mais. E aí aqui dentro eu vou fazer soma mais igual a de i, né? Tá? Então, assim, eu estou, né, somando cada elemento desse vetor na variável soma, tá? Soma já foi inicializada com 0 ali em cima, né? E aí, beleza, tem a soma feita. Eu posso mandar aqui um printf do, do tamanho aí, né? A soma. Tá? Professor, Pode falar. não teria que fazer dentro desse for que o A de I teria que receber o próprio I? Não precisa, porque isso daqui, ó, ele já é automático, tá? Então, como for ali o teu i, ele está variando, né, de 0 até 1000, né? Na primeira iteração, você vai recuperar o A de 0, na segunda iteração vai receber A de 1, na terceira A de 2 e assim por diante. Então, ele já pega os elementos ali de acordo com o índice, né? Primeiro, depois segundo, terceiro, tá? Beleza, obrigado. E, bom, beleza. Só que aqui, né, a gente tem que inicializar, né? Então, a gente pode colocar valores, sei lá, né? Vou colocar aqui um for. Ó. Aqui, a inicialização, pessoal, geralmente, tá? Tem algumas outras maneiras de fazer uma inicialização mais direta, tá? Mas isso acontece geralmente aqui na declaração, tá? Você declara já inicializando, depois a gente pode ver melhor sobre isso, tá? Mas, assim, uma vez que você declarou o teu vetor, para você inicializar, você tem que inicializar elemento por elemento mesmo desse vetor, tá? Então, por isso que eu coloquei esse for aqui, né? Que daí eu tenho que percorrer também cada elemento desse vetor, tá? E aqui dentro eu vou inicializar com algum valor, né? O A de I, tá? Então, aí o primeiro elemento, segundo, terceiro, quarto vai estar recebendo um valor diferente, né? Aqui para a gente poder rodar, né? Eu vou colocar A de I recebe I, por exemplo, tá? Mas assim, como eu falei, vai, né, do jeito que você quiser, né? Do jeito que você quer inicializar esse vetor, tá? Então, a primeira posição, A de 0 vai receber 0, o A de 1 vai receber 1, o A de 2 vai receber 2 e assim por diante. Daí a gente vai somar 0 mais 1 mais 2 mais 3 mais 4 até o último, né? Até o 999, tá?
Ó, então esse é o valor aí, né? Soma de 0 a 999, tá? Olha só, então, aqui, né? Se, por exemplo, eu colocasse... Supondo que eu erre, né? Coloque um valor a mais ali, né? Então, se eu rodar aqui, ele roda, quer dizer, ele compila, tá? Compilou. Então, assim, ó, como eu falei, ele não verifica se está certo ou não. Então, aqui está errado, né? Porque ele vai pegar áreas de memória lá que estão além do A de 1000, né? Tá? Mas, vamos rodar aqui só para ver, ó. Aqui ele deu um erro de execução, tá? Essa mensagem aqui, ó, segmentation full, tá? Ela pode ter múltiplos significados, tá? Mas no geral é quando você tenta acessar uma área de memória que não é permitida, tá? Ele dá essa mensagem aqui. E assim, é algo que é até difícil de interpretar, né? Às vezes, porque imagina você tem um programa grande e aí você vai rodar, né? Ele compila sem problema nenhum, daí você vai rodar, ele só dá essa mensagem, não fala nem qual linha, onde que deu problema, nem nada, né? Tá até difícil de interpretar isso. Então tem que tomar esse cuidado, né? E aí você tem que ver onde que está o problema, né? Assim, é algo que pode ser, às vezes pode ser complicado, tá bom? Beleza, gente? Ó, então, ah, vamos lá, né? Então, assim, ó, quando um vetor é declarado, tá? O compilador ele vai alocar, né, de maneira contígua, né, espaço suficiente, tá, na memória para conter todos os seus elementos. Esse stack, tá, é o tipo da memória que é usado, tá? Eu vou falar melhor sobre isso na aula de alocação dinâmica, tá? Lá eu vou falar para vocês que a memória ela pode ser do tipo stack ou do tipo heap, tá? Então, stack ou heap, tá? E assim, é a mesma memória do computador, só que a maneira de funcionar essa memória que muda, tá? De uma para outra. O que a gente está fazendo até agora é trabalhar com a memória stack, que stack vem de pilha, tá? Então é o nome, né, que foi dado lá, que representa a maneira que a memória ela é alocada e desalocada, tá? Então assim, quando você entra numa função e declara uma variável, essa variável é alocada na memória stack e quando sai daquela função, daquele bloco e aquela variável deixa de ser válida, né? Aí ele desaloca automaticamente, tá? Lá da memória stack. No caso da heap, né, com alocação dinâmica, isso aí já muda, que daí é você que tem que fazer a desalocação. Mas isso é assunto para outra aula, tá? Então, assim, vamos assumir que a gente está trabalhando com essa memória que eu tenho desenhado aqui, faz tudo parte lá desse tipo de memória chamada de stack, tá? Depois eu falo melhor sobre a diferença dela com a heap. Então, assim, voltando, né, o compilador ele vai alocar um espaço suficiente para conter todos os elementos desse vetor, tá? De maneira contínua, como eu falei. O endereço, olha só agora, né? O endereço base do vetor é o endereço do primeiro elemento. O que isso quer dizer, tá? Então quer dizer que, vamos vir aqui, ó. Se eu declaro uma variável int v de 10, tá? Então, o que vai acontecer? Voltei lá na minha memória, ele vai ter um espaço lá para 10 posições aqui, né? Eu vou colocar os índices aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o 9, tá? Vou chamar tudo isso daqui, que termina, né? Vou chamar de V, tá? E aí, assim, cada elemento desse vão ter 4 bytes, tá? Então, 4 bytes, né? No caso de int, tá? Então, assumindo aqui que um int tem 4 bytes,
tá? Aí, olha só, né? Lembra na aula de ponteiro, né? Que cada variável tem um endereço de memória, tá certo? Então, assim, ele vai pegar um endereço, por exemplo, 0x01, tá? Então, algum endereço lá, né, da memória, né, que vai ser alocado, né, para esse vetor. E aí, ó, o que está falando no slide aqui, né? Está falando que o endereço base do vetor é o endereço do primeiro elemento. Então, quer dizer que o teu vetor V, ele começa no endereço 0x01, tá? E você pode falar também, né, que o primeiro elemento desse vetor também começa no endereço 0x01, tá? Porque quando a gente vem aqui, né, a gente vai olhar aqui na nossa memória, deixa eu desenhar melhor isso aqui, ó. Desenhar melhor aqui, ó. Como eu falei, 4 bytes, né? Então eu vou ter, na verdade, aqui, do primeiro para o segundo elemento, eu vou ter 4 bytes, tá? Então, na verdade, esse primeiro aqui é o 0x01, aí eu tenho 0x02, 0x03 e 0x04. Tudo isso fazendo parte do primeiro elemento, que tem 4 bytes, correto? E aí o que vale, na verdade, assim como eu falei lá na aula de ponteiros, né, é o primeiro endereço, né, onde começa a variável, é o endereço da variável, tá? Então, 0x01. Então, olha só, né, se eu fizer V de 0, é a tua variável, né? Então, eu quero armazenar o valor 3. Então, 3 vai ser armazenado aqui, né? E aí, né, é como se, quando eu fizer isso daqui, né? Então, V de 0 recebe 3, então 3 vai ser armazenado naqueles 4 primeiros bytes do vetor, que é o primeiro elemento, tá? Olha só o que eu vou fazer agora, né? Se eu colocar o operador de endereço, tá? Então, ó, endereço V de 0, tá? Isso aqui vai ser igual, né? Ele vai me retornar o quê? 0x01, que é o endereço inicial. Então, é como se eu tivesse, isso daqui fosse uma variável, por exemplo, uma variável, sei lá, x, né? Vou fazer endereço de x, é o endereço inicial dessa variável, tá? Então, você pensa lá, v de 0, né, é uma variável. Então, pegar o endereço dela é pegar o primeiro endereço lá daqueles 4 bytes, né, no caso de int, tá? E outra coisa, né? Se eu usar só V, mandar imprimir V na tela, por meio do printf, %p, tá? Isso daqui, ele também me retorna 0x01. Tá? Por quê? Porque, como eu falei lá no slide, né, o endereço base do vetor é igual ao endereço do primeiro elemento do vetor. Tá? Então, isso aqui são coisas equivalentes. Tá? Então, o endereço de V de 0 é o endereço do primeiro elemento, e só V também me retorna o endereço inicial, que do lado do primeiro elemento. Tá? E aí, né, eu posso fazer, por exemplo, assim, ó, endereço V de 1, tá? Então, isso aqui ele vai me retornar o quê, né? Então, V de 1 é o primeiro elemento, então eu já estou aqui, né? Estou nesse segundo elemento, tá? E aí, eu pegar o endereço disso, né, ele vai pegar o endereço seguinte, né? Então, já, né, assumindo não, né, já é certeza isso, né? Já, como eu falei para vocês, os elementos estão todos contidos na memória. Então, se o primeiro elemento vai de 0x01 até 0x04, o próximo, com certeza, vai ser o 0x05,
que vai ter 5, 6, 7 e 8, tá? Correspondentes, né, ao segundo elemento do vetor. Tá? Então, esse 0x05 é o que vai ser retornado aqui para mim, ó, quando eu fizer endereço v de 1. Beleza? Ah, o 2, v de 2, mesma coisa. O endereço de v de 2 é o quê? É o 0x09, né? Que é a continuação aqui, ó, 09, tá? Primeiro elemento aqui do terceiro elemento do vetor, né? Primeiro endereço dos 4 bytes correspondentes ao terceiro elemento do vetor, tá? Bom, por que que eu estou falando tudo isso, né? Então, assim, isso daqui, ó, é importante saber, tá? Então, assim, ó, como uma dica, né, sei lá, tipo, coisa que eu fazia antes, né? Então, imagina que esse endereço aqui, ele pode ser cortado com um zero, né? Então, se tiver endereço e tiver o zero na frente, é como se você pudesse cortar e usar só V, né? Então, vai retornar a mesma coisa, tá? Beleza, Gabriel, já vou falar. O Gabriel está perguntando, com essa relação é possível criar um ponteiro para vetor? É exatamente onde que eu quero chegar, tá, Gabriel? Então, a gente vai fazer isso daí, ó. Olha só, vamos pegar exatamente essa ideia aí do Gabriel, né? E vamos fazer assim, ó. Então, beleza, a gente declarou aqui o int v de 10, tá? Ah, vim aqui e fiz v de 0, recebe 3, beleza. Aí eu vou criar aqui um ponteiro, ó, int asterisco p, tá? Aí eu posso fazer o quê, né? Eu posso fazer, por exemplo, p recebe v. Aqui estaria errado, tá? Eu fazer assim, ó, p recebe endereço de v, tá? Isso aqui tá errado eu fazer, tá errado, né? Por quê? Porque v sozinho já é o endereço. Aí você está tentando pegar o endereço de um endereço, tá? Que não faz sentido, tá? Então, tem que tomar esse cuidado, né? Porque se você estiver trabalhando com vetor, como v ali em cima, o v sozinho já é um endereço, tá? Sem colchetes, é como se você estivesse já usando o e-comercial ali numa variável, tá? Então tá errado você fazer P recebe endereço de V, porque V sozinho já é. A não ser que você faça, lógico, né? Tipo, poderia fazer assim, né? V de 0, tá? Então V de 0, pega o endereço, tá? Também funciona aqui, beleza. Aqui fazer assim, ok, tá? E dá na mesma, né? Como eu falei aqui, ó, endereço V de 0 é igual a V. Então, P recebe V ou P recebe endereço V de 0, vai dar a mesma coisa, tá? Vai ser o mesmo valor que vai ser atribuído a P. E lá na memória, o que vai acontecer, né? Você vai ter aqui a variável P, que vai estar em algum lugar, né, da tua memória, tá? E ela vai armazenar 0x01, né? Que é aquele primeiro endereço lá do vetor. Beleza? Agora, olha só o que eu vou fazer, né? E se eu fizer isso aqui, ó, P, vou colocar cor preta aqui, P mais, tá? Então, como eu falei, né? Lembra lá da aula de ponteiro, né? Se eu faço P ou P recebe P mais 1, tá? Esse 1 aqui, ele é interpretado assim, 1 vezes o size of do int, que é o tipo do ponteiro, tá? Consequentemente, né, P recebe P mais 1, como um int são 4 bytes, ele vai fazer 0x01 mais 4, tá?
Então, ele vai ser atualizado aqui, né, para 5, né? Tá? Então, quer dizer, o P que ele estava apontando aqui para o primeiro elemento do vetor, agora ele está apontando para o segundo elemento do vetor. Tá bom? Então, olha só, né? Assim, com isso, o que a gente pode pensar, né? Eu posso pensar assim: o V é um vetor, beleza. Tá? Então, o V aqui, ó, é um vetor. V sozinho, né? Ele me retorna o endereço inicial do vetor, tá? Como o V sozinho me retorna o endereço inicial do vetor, e se eu faço V, eu consigo fazer, por exemplo, P recebe V, tá? Então, eu posso pensar que V, vetor, né? Ele pode ser também considerado um ponteiro, né? Ponteiro para o vetor, tá? Assim, não é de fato que é um ponteiro, né? Mas assim, ele pode ser interpretado como se fosse um ponteiro, tá? Ele tem algumas características que não deixa você atribuir um outro valor, né, para V, algo assim, mas você pode pensar assim, ainda é o endereço, né? O V sozinho retorna, né, um endereço do vetor, tá? E aí, o que eu posso fazer? Por exemplo, né, eu posso falar aqui V de 0 é o que, né? É equivalente a eu fazer assim, ó, asterisco V, tá? Por quê, né? Porque olha só, da mesma forma que em cima que eu fiz P recebe V, né? Que tinha um valor 0,1 no P, quando eu faço, se eu fizer, por exemplo, asterisco P, então, lá do meu ponteiro, eu uso o operador asterisco, né, de dereferenciamento. O que ele faz? Ele vai naquele endereço 0x01 e pega o conteúdo, tá? A mesma forma eu consigo fazer com o vetor, tá? Então, aqui no vetor, ó, o V de 0, ele me retorna o valor da primeira posição, tá? E o asterisco V também, né? Retorna também o valor da primeira posição, que é o V de 0, tá? E aí, olha só, né? Eu posso ir além. O V de 1, que teoricamente, né? Teoricamente não, né? Com certeza, né? Ele vai me retornar o segundo elemento do vetor, tá? É o equivalente a eu fazer o quê, ó? V mais 1, e tudo isso fazer o dereferenciamento, tá? Porque V sozinho é 0x01, que está aqui, ó. V sozinho é 0x01, esse cara aqui. V mais 1, como V pode ser interpretado como um ponteiro, e eu fazer mais 1, né, para um ponteiro equivale a 1 vezes size of de int, né? Então, V mais 1 vai me retornar 0x05, tá? Que é exatamente esse endereço aqui, tá? Então, ó, o V mais 1, só essa parte aqui de dentro, me retorna 0x05. E aí, a partir do 0x05, eu pegar o dereferenciamento, né, aplicar isso daqui, aí ele me retorna o valor da segunda posição do vetor,
tá? Entenderam, gente? Beleza. Bom, então vamos lá, vamos voltar aqui, a gente continua, tá? Então, assim, nome do vetor sem índice, tá? Então, nome do vetor sem índice retorna o endereço do primeiro elemento, né? Então, tem aqui o meu vetor, tem um ponteiro B, aí eu faço A de 0 recebe 5, por exemplo, e quando eu pego o ponteiro recebe A sozinho, né, é o endereço, né, inicial lá do vetor. Aí se eu mandar imprimir B aqui, ele vai me retornar esse endereço. Vamos fazer um teste aqui só para vocês verem, ó. Então eu tenho aqui um vetor, eu vou colocar um V de 10, por exemplo, tá? Deixa eu apagar isso. Aí, vou fazer, por exemplo, A de 0 recebe 3, tá? Vou ter um ponteiro P aqui. Aí eu vou fazer P recebe A, tá? Eu vou mandar imprimir aqui, ó, o P, tá? E vou mandar imprimir também o A, tá? E vou mandar também imprimir endereço de A de 0. E vamos lá imprimir também. Então, beleza, vamos fazer só isso por enquanto, ó. Tá? Então, tanto P como A, como endereço A de 0, apontam, né? É o mesmo endereço, tá? Que é o 0x, alguma coisa 70. Tá? Então, é isso daqui, né? Tenho minha memória, criei o meu vetor A. Aqui eu tenho o endereço inicial 0x70, tá? Então tudo isso aqui é o A, né? Aí eu criei um ponteiro P, fiz P recebe A, né? Então P recebe 70, tá? E aí esse primeiro elemento, a posição 0, né, tem 4 elementos, né, 0x70, 71, 72, 73. Aí esse próximo elemento aqui seria o 0x74, né? 2, é o 74. Então 0x74 vai me retornar quando eu fizer, por exemplo, endereço A de 1. Ó, 74, tá aqui, ó. Tá? Ou poderia também fazer P mais 1 aqui, também vai me retornar, ó, 74, tá? Que é o meu P, o ponteiro, né, para inteiro P, faço P mais 1, é 1 vezes size of de int, então vai somar 4 aos 70, né, vai dar 74, tá? Ou posso também aqui eu colocar o A, né, A mais 1, ó, tá? Então A mais 1 também vai me retornar 74, olha lá, 74, tá? Ah, quero pegar o conteúdo dessa segunda posição, né? É que eu não tenho aqui, né? Bom, vou colocar aqui em cima, ó, 3 aqui, vou colocar na segunda posição, eu vou colocar o elemento 4, tá? Então, aqui, quanto isso me retorna o endereço, eu posso dereferenciar isso, né? Eu coloco tudo entre parênteses e coloco o asterisco aqui. Se eu não colocar o parênteses, né, ele vai fazer, tipo, asterisco A, ele vai pegar lá o 3, né, e vai somar 1, vai dar 4, né? Ele vai pegar esse 3 aqui, vai somar 1, vai dar 4, mas é um 4 diferente, né? Tipo, colocar 1 aqui, ó, tá? Então, se eu colocar 1, ele vai me retornar 2, né? Tá? Que vai pegar asterisco A, que é na primeira posição, me retorna 1, e aí mais 1 vai dar 2, tá? Mas é diferente. A interpretação é diferente, tá? Se eu colocar o parênteses aqui, ó,
ele vai pegar endereço 0,70, somar uma, vai para o 0x74, e lá no 0x74 ele me retorna um valor, que é 4, tá? Nesse caso aí. Tá? Ah, tá. Aqui ele deu um problema porque aqui já estou mandando imprimir um inteiro, né? E então tem que ceder aqui, ó. Olha lá, o valor 4, tá? Diferente de se eu não colocar parênteses, ó, ele vai me retornar 2 aí, né? Olha lá, tá? Porque ele vai pegar o valor da primeira posição, que é 1, e vai somar com 1, vai dar 2. Tá bom? Bom, gente, acho que... Ah, tá, tem um horário ainda. Então, ó, se eu tenho uma declaração, né? Estou definindo aqui uma constante n com 100, né, elementos, tá? Declaro aqui um vetor a de 100, né? Tem uma variável i, beleza? Tem um ponteiro p e tem uma variável s que começa com 0, né? Então, digamos que o sistema alocou o valor 300, 0x300, alguma coisa assim, né, como endereço base de A, e que inteiros possuem 4 bytes. Então, né, você vai ter lá os endereços dos elementos, ó, então o primeiro elemento 0x300, o segundo elemento 304, depois 308 e assim por diante, até a última posição, tá? Então, essa linha aqui é o que eu expliquei, né? Então, os elementos estão contíguos na memória, e aí ele vai incrementando esses endereços lá, tá? E aqui eu já falei também, né? P recebe A é o equivalente a eu fazer P recebe endereço do primeiro elemento, tá? De A de 0, tá? Então P recebe 300 também. P recebe A mais 1 é o equivalente ao fazer P de A de 1, né? Que a gente já viu também. Então pego o segundo elemento do vetor, que é A de 1, o endereço dele é o 304, né? Tá? Aí, ó, aquele exemplo da soma de elementos, eu apaguei ali, mas não deveria ter apagado, né? Mas tudo bem. Como que a gente tinha feito lá no exemplo, né? A gente tinha feito algo assim, tá? Então, tenho lá uma variável soma, vou fazer aqui, ó, de novo, tá? Então, tem aqui 10 elementos, tá? Eu tinha declarado, né, o i aqui também, eu tinha declarado também a soma, né? Soma com 0, tá? Aí eu tinha aqui a inicialização, né? O i de 0, i menor do que 10, i mais mais. Aí v de i recebe i, né? Isso aqui era a inicialização. Eu tinha a minha soma aqui, que era algo assim, né? S, soma, né? Mais igual v de i, tá? Então, isso aqui era aquele exemplo lá que eu tinha feito, né? Da soma de elementos de um vetor, né? Bom, então, esse é um código, né, que a gente tinha feito, tá? E olha só, com essas outras notações que a gente fez, a gente poderia ter implementado de uma maneira diferente, tá? Então, por exemplo, né, a primeira delas é eu usar um ponteiro, né, e usar o ponteiro para receber os elementos lá de cada posição do vetor, tá? Então, como isso, né? Eu poderia ter criado aqui, ó, um ponteiro P, tá? Aqui eu vou inicializar P para A, que é o quê, né? Pego o endereço inicial do vetor, tá? E aí, na minha soma, eu posso fazer, por exemplo,
olha só, aí que eu não tinha falado, né? Mas eu poderia pegar o próprio ponteiro e usar o índice também para ele, tá? Então isso aqui também é possível, né? Então aqui, o colchete, ele tem a mesma funcionalidade do asterisco usado aqui no lado esquerdo da variável, tá? Então, P de I, né, isso daqui equivale ao quê? Aqui até tem um outro exemplo mais para baixo, né? Mas assim, como eu falei, o índice, né, colchete com índice, equivale a eu fazer o ponteiro P, né, ponteiro, mais aquele índice, e aí eu referenciar tudo aquilo com o asterisco, tá? Então vamos lá, né? Ó. Então, deixa eu até voltar ao que estava antes aqui, que era, A, né? Ó, A. Então, isso daqui é uma primeira versão, tá? Versão 1. Versão 1. Aí, a segunda maneira de implementar seria na versão 2, tá? É eu fazer o P recebe A, e eu fazer P aqui, tá? A outra seria eu alterar o for, tá? Que é o quê, né? Vou colocar aqui, ó, versão 3. É eu também fazer aqui que eu tenho que comentar aqui, tá? Senão ele vai. Terceira versão, né? É eu fazer P recebe A, beleza? E aí aqui, ao invés de usar o I, eu posso fazer assim, ó, P recebe o endereço inicial de A, então não precisaria nem colocar isso aqui em cima, tá? E aí, ó, o meu P, ele vai ser incrementado enquanto o endereço, né, para qual ele aponta seja menor do que o endereço da última da última posição, né, do vetor mais 1, né, que é o A de N, A de 10, né, no nosso caso, tá? Então, olha só, meu vetor, ele é A de 10, então ele vai de 0 a 9. O A de 9, o endereço de A de 9, ele é válido ainda, né? Eu ainda quero pegar aquilo. Mas se eu pego o A de 10, que é o próximo endereço, né, lá a partir da depois da 10ª posição do elemento, né, o P sendo menor do que isso, ele ainda pode entrar, né, no for. Então pode fazer dessa forma. E aqui daí o P vai ser incrementado, né? E aí eu posso usar asterisco P aqui. Opa, assim. Tá? Então quer dizer o quê? Ó? Então vamos vir aqui, né? Ó. Então se eu tenho a minha memória, declarei lá A, tá? Então aqui eu tenho endereço 0x70, aí tenho 70, 71, 72, 73, o 0x74 é do segundo elemento, 0x78 é do terceiro, e assim por diante, tá? Esse aqui, o meu vetor termina aqui, né? Esse próximo endereço que está aqui seria o quê, né? Seria o A de 10, endereço dele, tá? E o meu A vai de 0, 1, 2 até 9. O A de 10 seria esse endereço que está aqui, né? Que já está fora do meu vetor, né? Então, é ele que eu estou usando aqui no meu for para falar assim, enquanto for menor do que esse valor, né? Esse valor aqui, eu consigo entrar, ele está dentro do vetor ainda, né? Quando ele passar desse valor, aí eu já não posso mais entrar, porque já está fora do A. Tá bom? E aí, a cada iteração dessa, eu vou incrementando o meu P, né? P++. Tá? Então, primeiro ele pega o primeiro elemento aqui, depois o segundo, depois o terceiro, quarto, e vai somando lá em soma. Tá?
Uma outra forma ainda é aquela anotação que eu falei, né, de você fazer com parênteses, que é o quê? Ó, eu vou colocar aqui, ó, versão 4. Vou voltar com o i, tá? Então, i de 0 até 10, tá? Do jeito que estava antes lá em cima, né? Com i aqui mais. Só que aqui eu vou... beleza, né? Aí eu vou colocar soma recebe... Estava assim, né? A de i, tá? Que era a primeira versão 1 aqui em cima. Só que eu posso mudar essa notação, né? Ao invés de eu usar índice, colchete índice, eu uso o operador asterisco, ó. Então, asterisco A mais I, né? Assim. Então, quer dizer, pega o endereço base de A, 0x70, soma com I, né? Então, se começa com 0, é 70, com I igual a 1, vai para 74, I igual a 2, 78, e assim por diante. E a partir daquele endereço, pega o conteúdo, né? Que é o operador asterisco aqui. Tá? Eu pego o conteúdo e somo a variável soma. Beleza? Tranquilo, gente? Tá entendendo? Maravilha. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos parar aqui, viu, gente? Vamos parar aqui. Porque já tem bastante conteúdo aí, né? E na aula que vem a gente continua, então, tá? Com isso daí. E dá uma olhada, né, nos slides, tá? E tentem assimilar, tá? Esse conteúdo. No começo é difícil mesmo de entender, eu concordo. Eu lembro que na minha época lá era, tipo, fiquei bastante confuso, né, com essas notações diferentes, tá? Mas conforme aí vocês vão treinando, vão testando, né, no código, vai ficando mais fácil depois, tá? De entender, tá? Então, eu vou parar a aula aqui, né? Daí na terça a gente continua ou não, né? Vamos ver aí o que vai acontecer até terça, tá? Pode ser que você volte presencial, pode ser que ainda a gente mantenha esses encontros, não sei, né? Vou informando vocês lá pelo E-Disciplinas. Tá bom? Valeu, gente. Então, até mais. Até terça, então. Professor, Oi. se importa se eu falar com o senhor rapidinho do trabalho? Sim, claro. Podemos falar. Deixa eu só parar a gravação que a gente já conversa.